Bem-vindos à disciplina Fitopatologia, começar o semestre estudando doenças de plantas, né? É uma área importante da agronomia, da engenharia florestal, embora o pessoal da florestal tenha patologia florestal, né? Que estuda doenças das plantas florestais. Mas as doenças de planta, o estudo das doenças de planta, né, ele é importante porque todas as espécies, sem distinção, elas podem ser afetadas em maior ou menor proporção por doenças, tanto cultivadas como não cultivadas. Planta daninha também pode ser afetada por doença, é afetada por doenças, só que ninguém dá atenção para uma doença de planta daninha, né? Exceto quando ela funciona como um intermediário para hospedando o vetor ou o patógeno para a cultura principal. Então é um tema importante. Nas aulas teóricas nós vamos ver conceitos e nas aulas práticas vocês vão aprender como fazer diagnose de doenças de planta, certo? Então aqui a lista dos tópicos que nós vamos abordar durante esse semestre, né? Então nós vamos no início estudar como diferentes micro-organismos causam doenças de planta. Hoje eu vou fazer uma breve introdução na disciplina, né? Mostrar para vocês as características da disciplina rapidamente, conceitos básicos em fitopatologia, um breve histórico da fitopatologia, como que essa ciência surgiu, e ilustrar com alguns exemplos de doenças de planta por que as doenças de planta, por que nós estamos aqui para estudar doenças de planta, por que elas são importantes, né? Porque se não fosse importante, não haveria motivo para nós nos reunirmos e discutir esse assunto. Aí teremos algumas aulas sobre controle, a cargo do professor Ivan, doenças abióticas, uma aula sobre epidemiologia, como que as doenças se desenvolvem no campo, né? Como que os patógenos atacam as plantas e como que as plantas se defendem dos patógenos. E, finalmente, uma aula sobre pragas quarentenárias de uma maneira geral, talvez não só doenças, mas pragas quarentenárias de uma maneira geral. Alguém sabe me dizer aqui o que é uma praga quarentenária? Como? Foi detectada no país ainda. Nós temos a praga quarentenária A1, né? Que é como você disse, ela não foi detectada no Brasil, é uma praga exótica. E temos a A2, que pode ser aquela praga que está localizada regionalmente, né? Mas é importante nós termos conhecimento de pragas quarentenárias para evitarmos a sua introdução no país. Do ponto de vista de livro-texto, nós temos o Manual de Fitopatologia, volume 1, que é aquele ali, Princípios e Conceitos, né, que é o livro-texto da fitopatologia. Esse livro é produzido pelos docentes do departamento, editado por docentes do departamento. A primeira edição, se não me engano, é de 1969. Então, é um livro que vem sendo atualizado, né, com frequência. Essa terceira edição é de 1995, e depois nós temos a edição seguinte, a quarta edição, que é de 2011. Né? Então, tudo que tem lá, tem aqui, só que aqui tem um pouco mais e mais atualizado. Mas certos conceitos não mudam. A definição de doença que está lá é a definição que está aqui e vai persistir. Atualmente, nós estamos trabalhando na quinta edição, esperamos que ela fique pronta até o início do ano que vem, desse volume 1, Princípios e Conceitos. Então, esses livros aqui, a biblioteca possui exemplares que vocês podem consultar, né? Além desses livros textos,
de fitopatologia. Há 2 outros livros também que compõem essa obra, que é o volume 2 do Manual de Fitopatologia, Doenças das Plantas Cultivadas. Então, esse do lado esquerdo é uma edição de 2005, onde nós temos aqui 70 capítulos. Cada capítulo envolve uma cultura, desde o abacateiro até videira, descrevendo todas as doenças que ocorrem nessas culturas, as principais doenças que ocorrem nessas culturas aqui no Brasil. E aqui no meio tem uma série de páginas que ilustram sintomas de algumas dessas doenças, porque uma das maneiras de fazer diagnose, que vocês vão aprender lá nas aulas práticas, é justamente comparando o que vocês estão vendo com aquilo que já está descrito. Então, aqui para cada doença tem a descrição de sintoma, a etiologia, o agente causal, como que ocorre a doença no campo e quais são as principais recomendações de controle. Então, esse livro não é um livro para ficar estudando, é um livro de consulta para aqueles casos específicos quando você está cuidando de uma determinada doença. E esse mesmo livro foi atualizado em 2016, tem aí a 5ª edição, né? Foram incluídos mais 3 capítulos, 3 culturas, todos os capítulos foram revisados, as imagens internas existem, mas além disso, para auxiliar ao processo de diagnose, foi introduzido um CD no final do livro, na contracapa, com aproximadamente 1.200 fotografias de sintomas de doenças de planta. Algumas estão impressas aqui nesse caderno que aparece aqui no meio, mas a maioria não está impressa, está apenas no CD. Então, é um livro que tem um papel importante para auxiliar na diagnose. Eu não sei se na aula prática tem esse aqui, mas esse volume vocês vão manuseá-lo várias vezes aí nas aulas práticas de fitopatologia. Tá certo? Então, essas são as referências que a gente indica para estudos e para consultas, né? Muitas vezes o aluno pergunta para a gente se, ao final da disciplina, se será capaz de chegar em qualquer lugar, em qualquer planta e identificar qualquer doença. A resposta, taxativamente, é não, não é possível. Acho que nenhum de nós aqui, que já trabalha há algum tempo com isso, consegue fazer esse tipo de identificação. O que a gente espera de vocês com essa disciplina, com as aulas teóricas e as práticas, é municiá-los de ferramentas que permitem a vocês saberem como proceder na diagnose de uma doença de planta, né? Como receber o material, como examinar os sintomas, sinais e encaminhar a diagnose, se precisar fazer uma análise molecular, uma análise serológica, uma análise de microscopia de luz ou eletrônica, enfim, como procurar na literatura, como preparar material e assim por diante. Nós vamos dar essas ferramentas, esse conhecimento, esperamos, né, transmitir esses conhecimentos para vocês, para que vocês possam, na vida profissional, poderem desempenhar da melhor maneira possível, né, a diagnose de doenças de planta. Eu costumo sempre dizer que o fitopatologista, quando está atuando, ou o agrônomo, né, quando está atuando na área da fitopatologia, ele nada mais é do que um médico das plantas, né? Ele faz a análise dos sintomas e sinais, como o médico faz quando nós vamos ao consultório dele, né? Faz uma análise clínica, né? O agrônomo, o fitopatologista, faz uma análise dos sintomas e dos sinais exibidos pela planta doente. E depois faz a diagnose. O médico também faz a diagnose, manda fazer alguns exames e tudo mais, né? O fitopatologista também pode mandar fazer exames,
PCR, RT-PCR, microscopia, serologia, enfim. E ao final, uma vez identificando o agente causal, o médico te dá uma receita, né? Olha, toma isso, ou faz isso, assim por diante. O agrônomo vai fazer a mesma coisa em relação a uma determinada doença após a diagnose correta. Portanto, a diagnose é fundamental para poder identificar as medidas de controle ou medidas de manejo, né? Bom, vamos ver agora, para vocês terem uma ideia de como surgiu a fitopatologia, né? Há quanto tempo ela é conhecida, há quanto tempo que as doenças de plantas ocorrem. Vamos dar uma olhada num breve histórico, breve mesmo, só para terem uma noção do início dessa ciência. Então, se nós olharmos os livros, textos de fitopatologia de qualquer lugar do mundo, nós vamos encontrar que todos eles trazem referências do Velho Testamento, aproximadamente 750 anos, no ano 750 a.C., onde já havia uma breve menção de aparente doença de planta, né? Que nessa época ninguém imaginava que as plantas ficassem doentes, e muito menos que micro-organismos como fungos, bactérias, vírus e assim por diante, entre outros, causassem doenças nas plantas. Mas aqui há uma passagem, né? Eu vos feri com um vento abrasador e com a ferrugem a multidão de vossas hortas e de vossas vinhas. Ou seja, alguém já estava vendo lá, por essa passagem, sintoma de ferrugem, que hoje nós conhecemos várias ferrugens, né? Ferrugem do cafeeiro, ferrugem do trigo, ferrugem da soja, né? Ferrugem do pessegueiro e assim por diante. O primeiro a cuidar de um livro ou de livros relacionado com plantas e fazer alguma menção à doença foi esse filósofo Teofrastos, no ano de 300 a.C. Então ele escreveu 2 livros, né? The Nature of Plants and the Reasons of Vegetable Growth, e nesse segundo livro ele fez alguma menção sobre doenças de planta, portanto já era algo que incomodava, né? Porque você só escreve sobre alguma coisa se aquilo te chama atenção e se tem se causa algum problema, vamos colocar assim. E ele, nesse capítulo de doenças, ele escreve em algum lugar que as doenças eram mais comuns nas regiões de baixada do que nas regiões mais altas, nas encostas, tá certo? Mas, nessa época ainda, longe de se ter noção de quais eram os agentes causais de doenças de planta. Aí houve um período místico da fitopatologia, onde acreditava-se que as doenças de plantas eram decorrentes de castigos divinos, né? Então, o cidadão, né, até há uma brincadeira, alguém fala que como tinha mais doença na baixada do que na região mais alta, provavelmente os agricultores das baixadas eram mais pecadores do que os que cultivavam nas encostas. E por isso os deuses puniam-os com mais severidade, né? Então surgiu, inclusive, na época dos romanos, a robigália. A robigália nada mais era do que uma oferenda que os produtores faziam, a comunidade em geral fazia, onde eles sacrificavam animais, né? Gado, cachorro, enfim, diferentes tipos de animais, ofereciam a esses deuses e eles esperavam, como recompensa, que as culturas de cereais, trigo, cevada, centeio, não fossem afetadas pela ferrugem do colmo do trigo, ou ferrugem da folha do trigo, como mostra essa imagem aqui, né? Então, diante dessa oferenda, diante dessa cerimônia religiosa, eles esperavam um benefício.
E aqui, apenas para ilustrar, né, o sintoma extremamente severo da doença e aqui o dano que ela causa na produção do trigo. Aqui, grãos vazios, né, resultantes de plantas infectadas, e do lado de cá um conjunto de grãos obtidos de plantas sadias, né? Nessa época, novamente, não se tinha ideia do agente causal e provavelmente em alguns anos a doença tinha menor incidência, provavelmente por menor fonte de inóculo, ambiente menos favorável ao patógeno, e certamente eles acreditavam que a reza tinha funcionado. No ano seguinte, o tempo podia mudar, a população de inóculo mudava, o ambiente ficava mais favorável, e apesar de todas as oferendas, havia uma epidemia e causava danos severos na cultura, porque ninguém tinha noção dessa interação planta-patógeno, meio ambiente, para o desenvolvimento da doença. Também é bastante antiga, do ano 1000 a.C., 470 a.C., as primeiras tentativas de usar algum produto para controle dessas doenças. O uso de enxofre, o uso da borra proveniente da extração de azeite, né, para poder tentar minimizar o problema causado pelas doenças. Então dá para a gente ver que as doenças eram antigas, causavam problemas, o homem tentava de alguma maneira sanar esse problema, ou rezando ou aplicando algum produto que ele tinha disponível na época, mas ninguém tinha ideia ainda de quem ou quais eram os agentes causais dessas doenças e realmente como estudá-los e manejá-los de maneira apropriada. A primeira grande catástrofe, outras, né, existem outras, mas uma das primeiras grandes catástrofes provocadas por doenças de planta e que deu origem à ciência da fitopatologia foi a requeima da batata, causada por Phytophthora infestans, que vocês estudaram lá na microbiologia. Quem se lembra alguma característica da Phytophthora infestans lá do semestre passado da microbiologia? Alguém lembra alguma coisa? É um omiceto. Que tipo de esporo que tem o omiceto mesmo? Você lembra? O homem tem que falar de zoósporo. Zoósporo, né? É um esporo móvel, né? Então está aí a Phytophthora, que deu origem à fitopatologia. Antigamente a gente chamava de fungo, hoje não é mais um fungo, é um omiceto, né? E ele faz parte da história, ele deu início à ciência da fitopatologia. Então surgiu na Europa, por volta de 1845, nesse período, 46, ele surgiu inicialmente na Bélgica e foi se disseminando até que atingiu a Irlanda. E lá na Irlanda, né, foi onde o efeito foi devastador. Então a Phytophthora, ela causa sintoma de queima das folhas, né, o omiceto coloniza as folhas e destrói, acaba queimando, por isso que chama requeima da batata. Além disso, ela apodrece, promove podridões de tubérculos, né? E nessa ocasião, devido a epidemias que os irlandeses encontraram nesse período, conta a história que 2 milhões de pessoas morreram, 1,5 milhão de pessoas emigraram, principalmente para os Estados Unidos, por causa desse problema, né? Então, vocês vejam aqui uma mãe cavocando o solo para procurar tubérculos de batata para comer, e a população foi reduzida drasticamente. Obviamente, não foi só a Phytophthora que provocou esse problema todo de morte e êxodo, né? Tem também um problema social da época, porque todos os irlandeses eram arrendatários de terras cujos proprietários eram os ingleses. E eles pagavam, eram pequenos produtores,
A batata era uma cultura de subsistência, então eles usavam a batata para sobreviverem como alimento, fonte de energia, e também tinham que pagar o arrendamento da terra com o restante da batata produzida. A partir do momento que a Phytophthora devastou as culturas, obviamente muitos morreram de fome, outros emigraram, e o problema é tão grave que em Dublin, né, na capital da Irlanda, existe um memorial da fome, representado aqui por imagens de pessoas, né, pobres, mal vestidas, famintas, cachorros, né, famintos, devido àquela epidemia da requeima da batata naquele período, né? Mas foi a partir dessa doença, nessa época aqui, 1853, que o Anton de Berry, ele fez o primeiro experimento para demonstrar que aquele micro-organismo que estava crescendo, colonizando a folha da batata, quando ele inoculou esse micro-organismo em alguns tubérculos de plantas sadias, ele conseguiu demonstrar que o micro-organismo era o agente causal da doença, comparando plantas que ele inoculou os esporos do homiceto com plantas que ele não havia inoculado, que ele manteve como controle sadio. Então, nessa época ainda, predominava a ideia da geração espontânea. Ninguém acreditava que esse crescimento que ocorria na superfície da folha era a causa da doença, e sim era a decorrência da doença. Uma vez que a planta ficou doente, esse micro-organismo apareceu, e não que o micro-organismo é que estava causando essa requeima, essa podridão de tubérculo. Essa doença, ela existe até hoje, é um problema, não só na bataticultura, afeta a Phytophthora, afeta outras solanáceas, tomateiro, por exemplo, e de vez em quando ela ressurge. Isso aqui é uma imagem dessa década de 95, 96, mais ou menos, onde produtores de batata nos Estados Unidos despejaram uma grande quantidade de tubérculos podres na beira da estrada devido ao ataque severo de Phytophthora. Ou seja, a produção foi totalmente perdida nessa região. Além desse fato, desse experimento que o de Berry fez para demonstrar a associação desse agente com a doença da requeima, dois outros fatos importantes contribuíram para o avanço da fitopatologia e de outras áreas associadas a doenças, né, na área animal também. Uma delas foi o experimento que Pasteur fez para derrubar a teoria da geração espontânea, né, aquele clássico experimento onde ele colocou um meio nutritivo num frasco com um pescoço de cisne, e ele ferveu esse meio e demonstrou que realmente depois de fervido, como não havia abertura para a entrada de micro-organismo, o meio ficou isento de crescimento de qualquer micro-organismo. Então esse foi um feito importante para o avanço da ciência, de várias áreas da ciência como um todo, e da fitopatologia. E o outro foi o estabelecimento dos postulados de Koch. O Koch era um médico e ele demonstrou experimentalmente que diferentes micro-organismos, principalmente bactérias, né, ele demonstrou que uma bactéria era responsável pela tuberculose. Uma outra bactéria era responsável por uma doença em carneiro. E assim por diante. Ele fez várias descobertas nesse sentido e ele estabeleceu o que nós conhecemos hoje na fitopatologia, e vocês vão trabalhar, vão exercer as diferentes atividades dos postulados de Koch na prática, né? Então, esses postulados permitem fazer a diagnose de doenças desconhecidas, né? Mas isso é um tema da aula prática, eu não vou adiantar, vocês vão aprender lá
nessas aulas. Então, esses 3 fatos aqui, mais ou menos na mesma época, contribuíram de maneira significativa para o nascimento e o avanço da fitopatologia, né? Então, são 3 cientistas importantes.